Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que atravessa tecnologia, criatividade e relações humanas, que é como se manter humano em um mundo cada vez mais mediado por inteligências artificiais. Para essa conversa, eu recebo Cristina Naumoves, consultora de criatividade e inovação na Pego. Cris, seja muito bem-vinda. Vitor, obrigada pelo convite. Eu estou super honrada de estar aqui, com medo, que eu não sei nem se eu tenho as respostas, mas eu gosto mais de pergunta, então vamos embora. Cris, antes da gente entrar no tema diretamente que eu comentei agora na introdução, eu quero fazer uma pergunta, eu brinco que é a pergunta da terapia, tá? Quem que é a Cris para além dessa descrição do LinkedIn? Você sabe que eu recebi ontem a retrospectiva do LinkedIn, fiquei apavorada na hora que ele me disse a quantidade de vezes que eu vou lá. Mas é porque eu ando interessada no que as pessoas estão falando, e menos interessada no frame que as pessoas estão fazendo da vida no Instagram. Então, por isso eu tenho visto mais LinkedIn. Mas eu sou uma pessoa de 48 anos, recém-completos, faz 11 dias que eu tenho 48 anos, sou Sagitário, coisa que me importa muito, gosto muito de saber o signo das pessoas, mas eu gosto mesmo do meu ascendente, que é Escorpião, eu gosto dos dois. Sou uma pessoa nascida em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas criada em São Paulo desde sempre. Sou muito paulistana, gosto muito de música, gosto muito de livros, gosto principalmente de viajar. É para isso que eu trabalho, para poder viajar. Então é essa pessoa que eu sou fora do LinkedIn. Muito bom. Cris, hoje a gente vive um momento que a inteligência artificial oferece resposta para quase tudo. E durante a semana de design do Itaú, você disse uma coisa que foi o estopim para o convite desse podcast. Você falou, a gente aprendeu que precisava ter respostas, mas agora o mais importante é saber fazer boas perguntas e escutar de verdade. Eu queria, para começar, a falar sobre isso. O que está por trás dessa frase? O que revela isso sobre o nosso tempo, na sua visão? Ô Vitor, eu acho que a gente desaprendeu a escutar, a ouvir de verdade, assim. Eu acho que a gente, quando você está falando, eu já estou pensando o que eu vou te responder. Não dá tempo do cérebro nem processar o que você está dizendo. E aí, ó, falei que gosta de viajar, passou o avião. Eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, que é a capacidade de ouvir e de compreender de fato o que a outra pessoa está falando. Essa tem sido uma percepção que eu venho tendo de como tem mudado muito isso. Parece que a gente o tempo inteiro tem que ter uma coisa pronta para dizer, uma tarefa pronta para performar, então tudo virou uma grande performance, né? Então eu tenho que ter um relógio para dormir, quantas horas eu dormi, qual foi o tipo de sono que eu tive, né? Assim, a gente está muito pouco intuitivo sobre as coisas, né? Tudo é dado. Eu acho que tem uma importância fundamental nos dados aqui, e não quero que pareça que eu sou contra a tecnologia não, tá? Eu sou absolutamente early adopter da tecnologia, mas eu não quero que a tecnologia seja dona do meu cérebro. Esse é meu grande dilema neste momento na vida, porque aos 48, eu olho e falo: "Cara, eu aprendi, eu tenho senso crítico, eu aprendi a pesquisar em outros lugares, eu sou a pessoa que entrou na biblioteca e tinha que ir num fichário procurar a fichinha, ir na prateleira, achar esse livro, etc, etc". Quando chega um fenômeno como a inteligência artificial, eu consigo terceirizar todo o meu pensamento. Todas as minhas respostas, elas surgem de lá. O pensamento tem sido, feito a partir da máquina. E aí, a máquina ela é muito indulgente, né, e é muito legal. Ninguém vai dizer que não é legal quando ela faz: "Perfeito, Cristina. Maravilhoso o pensamento, Cristina". Mas ela me dá respostas, que em alguns momentos são super importantes, mas tem alguns tipos de pensamento, e aí eu estou falando de pensamento crítico e analítico, que a máquina não vai me dar, Vitor, e aí é que eu acho que a gente não pode vacilar. É nessa hora, e por isso saber fazer perguntas tem a ver com pensamento analítico. Espera, essa resposta que veio, você não pode ficar satisfeito com a resposta que veio. Você precisa
dá sabe, sempre eu tô participando de alguns projetos com a Ana Couto, com a agência Ana Couto e com a Ana Couto, que é uma autoridade do branding no Brasil, e no processo da Ana tem um negócio que eu adoro, que ela fala: "Ou você melhora ou você aprova", entendeu? Então, a gente tá muito acostumado a reclamar: "Ah, não, mas não é isso". Beleza, como é? Não sei. Quando você aperta, não vem, porque você não sabe fazer pergunta para o problema. É isso, assim, uma grande digressão, mas para te falar que o meu susto é a gente terceirizar nosso pensamento analítico, nosso pensamento criativo, deixar na mão da AI e achar que isso é o suficiente. Cérebro é músculo, não pode esquecer disso. Isso que você falou é muito interessante, né, porque a inteligência artificial ela responde o que você quer ouvir, né. Então isso que você falou assim: "Ah, tá tudo lindo Cristina, tá tudo bem Cristina", né, isso é muito, representativo, né. Pra esse último podcast, do Inova Social, eu quis trazer você, que não é da área de tecnologia, pra gente conversar sobre IA, porque eu queria trazer alguém que foi impactada pela IA. Então, a gente começava a falar aqui antes da gravação que você vem de um setor que foi muito impactado pela IA, que é o jornalismo, né. Em que momento você percebeu que a inteligência artificial deixou de ser o futuro e virou um presente? E como que você vê esse movimento, principalmente na nossa área de comunicação, em delegar essas ações para uma ferramenta, né, para uma máquina? Claro que a gente ainda está muito longe daquele, estereótipo de máquina de filme de Hollywood, mas a gente já tem visto, principalmente, o nosso setor de comunicação delegando muito para essas ferramentas. Ó, eu saí do jornalismo em 2018, quando a Editora Abril decretou recuperação judicial, agosto de 2018. Eh, e eu tinha ali comigo, Vitor, uma sensação, eu ia fazer 41 anos, e eu tinha ali comigo uma sensação de que o que tinha minguado na Editora Abril, embora por outras razões, minguaria em outras redações e me deu medo. Me deu medo por uma série de razões que daí eu posso tratar essa daí eu trato na terapia. Mas uma das coisas principais era o enxugamento das redações. Cada vez menos pessoas fazendo mais tarefas, cada vez menos, profissionais experientes nas redações. Eu fui entendendo que eu estava cada vez mais sendo a pessoa mais velha ali da redação, aos 40 anos, entendeu. Então isso, para mim, foi uma coisa muito assustadora. Embora hoje eu veja, muitas iniciativas, inclusive no Brasil, muito produtivas sobre jornalismo, né, assim, acho que o grande exemplo, e eu acho que é um ótimo caso para todo mundo estudar, independente, tá, se você é do jornalismo ou não, mas para quem está inovando e para quem precisa inovar, porque acho que inovação não é uma coisa que você escolhe fazer, ela é necessidade basal, é é meio que nem respirar, senão você é atropelado pelo 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 tempo mesmo, né. Todo mundo fala muito do caso do New York Times, que eu acho que é um baita case, né, assim, a The Atlantic, por exemplo, que é uma revista secular, assim, puta, centenária, não secular, desculpa, centenária nos Estados Unidos, também se reinventou. A New Yorker se reinventou, que é uma revista de textos longos, difíceis. E aí você tem um caso no Brasil que é a Piauí, por exemplo, que hoje, e aí volto no negócio do pensamento crítico, Vitor, que é muito legal você ver casos como reportagens da Piauí, quando eles falam sobre o piscinão do Rosewood ou vários escândalos políticos que passam pela Piauí, porque isso é apuração, isso é o repórter fazendo contato com as fontes que ele criou pela vida. Então eu confio no João Batista Júnior, por exemplo, que para mim hoje é o melhor repórter desse país, olhando e indo atrás das fontes dele, é muito legal de você ver um processo acontecer desse tipo. Então, a inteligência artificial, ela é um baita de um suporte, mas ela não escreve como João Batista. Ah, ela pode ser treinada? Pode, mas ela não consegue falar com as pessoas que o João fala. Então eu acho que o que eu gosto muito é esse olhar humano sobre a tecnologia e o uso humano da tecnologia, e não
o uso do humano pela tecnologia, entendeu? Eu tenho medo quando as pessoas falam, quando você fala, por exemplo, tá distante essa história da tecnologia desse jeito que a gente está imaginando. Eu tenho dúvida, porque isso está na mão de 6 pessoas, então a gente não sabe exatamente qual será essa velocidade, né? Então eu prefiro não confiar que isso demora e tratar muito bem o meu cérebro, o meu pensamento analítico, o meu pensamento criativo, para eu não ser pega nessa curva e continuar tendo qualidades que o mundo vai precisar. E cada vez melhor nesse lugar, assim, tentando eu mesma melhorar minha própria inteligência, sabe, nesse sentido. Não sei se eu te respondi, se eu fiz uma grande viagem, mas enfim. Não, imagina. Eu acho que é bem nessa linha mesmo que eu queria te trazer para conversar e, de novo, foi vendo a conversa que você teve lá no Itaú que eu quis te trazer para falar sobre isso mesmo, exatamente para ver a visão de uma pessoa que não é tão tão técnica ali, né, não tá falando aquela conversa quase binária. Você falou um ponto interessante, qualidades humanas, né. Existe algo na sua visão que a IA nunca vai substituir? Você falou que não quer, não é que não quer acreditar, mas você, não vai esperar que seja tão longe, né, essa transformação que nem a gente falou, porque tá realmente, tá na mão de meia dúzia de, infelizmente, bilionários, né, o que já piora ainda mais a situação, né. Então, você tem alguma qualidade que você acredita que a IA nunca vai substituir? Especialmente quando a gente fala em criatividade, em liderança, em relações humanas, o que que você vê como isso, o que que nos transforma realmente humano? A capacidade de fazer a curadoria do mundo, Vitor, assim, então, é você olhar, e eu vou usar esse exemplo só porque estamos aqui, tá? É você me ver falando lá na semana do Itaú e falando: "Putz, eu vou chamar ela para fazer uma coisa. Não, espera, não é aqui, ela é melhor aqui". E isso é sinapse, isso é um jeito que o cérebro humano tem plasticidade o suficiente para fazer. Eu sou zero, tá, da neurociência, entendo zero desse assunto, menos 200. O que eu entendo é muito esse lugar das conexões. Então, as conexões humanas, né, então, por exemplo, eu saí do lance lá do Itaú, da semana do design do Itaú, você me encontrou na porta, você se apresentou, etc, etc. Eu te vi, eu te olhei e falei: "Cara simpático, vou". Você me mandou mensagem, cá estamos. Eu acho que tem este fator humano desse encontro, que ele é muito rico. A tecnologia ela é muito solitária, e ela é solitária no mau sentido. Ela pode ser muito útil para um monte de coisa, e acho que para as pesquisas científicas, acho que para as pesquisas de case de criatividade, para um monte de coisa. Eu tô aqui hoje, tô aqui, eu fui olhar aqui meu rodapé, tem o ChatGPT aberto de um lado, o Keynote aberto de outro, o Spotify aberto de outro para ouvir música enquanto eu tô trabalhando, porque eu tô aqui fazendo uma pesquisa para um cliente sobre quais seriam os territórios desse cliente. É óbvio que eu vou usar a inteligência artificial para isso. Mas eu tinha uma teoria aqui dentro da minha cabeça, que no começo ela nem se provou ruim, era uma teoria meio merda, não era boa. E aí eu fui fazendo perguntas. Eu passei a manhã fazendo isso, devo ter gasto, sei lá, umas 6 horas, para chegar num lugar que é muito perto da primeira ideia, que era meio merda, mas é uma ideia melhorada. E aí a discussão com a tecnologia ela é muito boa. Isso eu acho sensacional. Agora, o que eu acho que é humano é essa capacidade, essa resiliência de não estar satisfeito, porque quando a máquina te responde: "Perfeito, Cristina", na primeira bobagem que eu falo, o que ela está fazendo só é me tornando uma mimada, Vitor. É isso que a gente vai ser uma nação de mimados. E esse é o problema, porque daí na primeira intempérie que a vida te oferece, você chora. Você senta e deita em posição fetal e chora, porque você não consegue. E aí, tem uma coisa super importante que para quem é mais jovem, que é assim, eu vou tentar fazer meu ponto aqui para ficar muito claro o que eu estou dizendo. Eu já criei uma casca, porque eu tenho 48 anos, eu tenho quase 50 anos. Eh,
boas ou ruins, eu tive muitas outras experiências. Eu trabalhei com muitas pessoas, eu passei por redações gigantescas. Bom, você trabalhou na Editora Abril, você sabe do tamanho que aquele prédio tinha, né, então, eu acho que isso me fez saber ter que lidar com, aliás, me fez ter que lidar com o ser humano. E ter que lidar com essas idiosincrasias, gente que eu gostava, gente que eu não gostava, gente que eu acho muito legal e gente que eu acho muito chata. E gente que eu acho incompetente para os meus parâmetros. Mas eu tive que lidar. E esse é o problema da tecnologia hoje indulgente. Você não precisa lidar com nenhum problema. E aí, isso faz com que você tenha falta de músculo. E isso é um problema, porque no primeiro problema você quebra. E aí, o que eu tô dizendo é, eu queria que todo mundo passasse pelas mesmas redações que eu passei desde o final dos anos 90? Não. Eu queria que vocês tivessem os mesmos chefes que eu tive, que, puta, uns muito legais e outros péssimos. Não. O que eu estou dizendo é, precisa praticar o músculo da convivência humana. E isso, máquina nenhuma vai fazer por você. E nenhuma máquina vai substituir. Não substituirá. Isso, assim, o pensamento crítico que junta o Lé com o CRE, o A te leva do A para o ponto B. O que sabe a sensação do vento na cara. Eu peguei um avião ontem para ir para o Rio de Janeiro, e eu tive uma reunião, eu peguei uma ponte às 6h40 e voltei às 3 da tarde. Então eu já viajei bastante, assim, e eu adoro viajar. Nenhuma vez que eu entrei no avião, e assim, eu fico quase emocionada, assim, talvez seja o cansaço de 18 de dezembro, mas eu realmente fico emocionada de te falar isso, que toda vez que eu entro no avião, quando passa pela nuvem, eu morro de medo de avião, quando passa pela nuvem, que passa a turbulência, que a hora que eu vejo o céu azul, eu falo, puta que pariu, como isso é bonito. E é real isso, toda vez que eu entro no avião é esta sensação. Nenhuma máquina vai experimentar isso, nenhuma máquina vai experimentar o vento no pé quando você tira o sapato depois de um dia de trabalho. Esse tipo de sensação, o cheiro da pessoa que você ama, que seja ela, puta, o cheiro de bolo para todo mundo que vai voltar para casa agora, ou, puta, aquele cheiro ruim que talvez a casa dos seus pais tenha, é um cheiro insuportável porque te traz traumas. Cara, a máquina não tem isso. Então eu realmente acredito na conexão humana como, assim, uma coisa única, de verdade. Talvez eu esteja ficando uma senhora mais emocionada, mas eu realmente acredito nisso. Olha, eu compartilho muito do que você falou agora. Eu só queria pegar um gancho. Você falou da tecnologia deixar a gente mimado. Recentemente saiu um relatório falando da relação da nossa geração, tá? Eu já tô com 40 anos também. Da nossa geração. Gentilíssimo você chamar a gente da mesma geração. Obrigada. Praticamente. Da nossa geração, com os jogos, né? Como que os jogos de antigamente, os jogos eletrônicos, os videogames, eles frustravam a gente, né? Então você tava ali jogando e você morria, você tinha que recomeçar o jogo do zero. E como os jogos atuais, eles não deixam gerar essa frustração nas novas gerações. Então, Maravilhoso, eu não vi essa pesquisa, é genial isso. é incrível esse pensamento, né? Porque a gente vê como a tecnologia tem nos deixado mimado, e eu não quero entrar aqui numa discussão geracional, porque eu acho que isso já é Não, feito mas isso todos é os dias. atemporal, tá? Os mimados são Exato. atemporais. Você falou outro ponto importante, que foi a curadoria. E isso foi. Parece que a gente tá combinado aqui, tá? Para quem tá nos ouvindo, eu queria deixar bem claro que eu não adiantei. Eu ia adiantar a pauta com a Cris antes da gente começar, e ela falou: não, vamos embora. Cris, você falou sobre curadoria. Um outro ponto que você falou naquela semana do design foi, e aqui eu abro aspas, o que te mantém humana é continuar curiosa, é olhar para o mundo com interesse genuíno, mesmo quando parece caótico, fecha aspas. Na época, você estava num hiperfoco, vamos poder assim dizer, com a Dênia. Espera um segundo, pera. Não vai, pera.
Não, eu quero pausa na gravação para te dizer o que eu ganhei. Uma Dênia. Eu tenho uma Dênia de pelúcia, só isso que eu quero te dizer. Ótimo. E só para contextualizar quem tá ouvindo a gente, né? A Dênia é um personagem, uma marionete, é porta-voz da marca AF The Hype. E foi muito engraçado escutar você ali no palco, Cris, falando da Dênia, porque quando a gente senta para olhar, né, uma apresentação, um tema, cara, agora me fugiu o tema da cabeça daquela conversa, mas era o mundo além dos HDs, uma coisa assim. As pessoas hoje em dia elas esperam, né, uma discussão sobre neurociência e aonde pra gente tá vindo. E aí a Cris senta lá e fala assim: "Eu tô louca pela Dênia e pelo, se eu não me engano, Barbie da construção". Ah, as bichas da construção. Fiquei obcecada por isso. Que são meninos, eu não sei quem não conhece, vale muito ver, que são meninos gays, bastante afeminados, que são pedreiros e filmam seus dia a dias nas construções, falando com pedreiros heterossexuais, super heterossexuais, e fazendo trampo ali pesado, carregando carrinho, pedra, fazendo parede. E esse é o conteúdo que são alguns meninos fazem, enfim, eu sigo achando eles sensacionais. E eu queria te perguntar, para quem tá ouvindo a gente, o que você sugere? Qual que seria um exercício prático para manter essa criatividade humana? Eu acho que isso que você fala que é, mesmo quando parece caótico, e eu acho que citar aqui a Dênia, citar os meninos, pessoal que trabalha na construção civil, mas que são gays, que é uma coisa que você olha e você fala assim, não, peraí, tá fora daquilo que a gente... É uma dissonância cognitiva quase, assim, você fala: E "Não seriam pessoas na construção civil", e é isso que eu acho muito interessante. que tipo de exercício prático a Cris, como uma consultora de criatividade, de inovação, diria para quem está nos ouvindo aqui um pouco desse... Ô Vitor, você sabe que eu tenho interesses muito difusos, assim, acho que, isso é um negócio que me ajuda muito. Eu gosto muito de música, é um negócio que e eu não embora a minha retrospectiva do Spotify sempre me desminta, na minha retrospectiva esse ano, acho que eu tinha 87 anos. Eu acho que alguém fez zoando esse ano, falou: "Ah, tá bom, vai, bota aí, vou dar uma zoada". Mas eu acho que tem um negócio muito legal, que é você ter interesse, você olhar por uma coisa que não te interessa. Puta, não me interessa. Ah, construção civil, gays da construção civil, não me interessa. Beleza, mas olha, assiste com atenção. A Dênia, não me interessa, acha essa voz irritante, sei lá. Cara, mas assiste uma vez. Porque eu acho que tem uma coisa e isso é o que faz o algoritmo, né? A repetição. Por que o algoritmo te entrega a mesma coisa, o mesmo tipo de conteúdo? Você assiste uma coisa, sei lá, eu fui pra Coreia agora, acabei de voltar. Eu passei 10 dias na Coreia, 12 dias na Coreia. Então, óbvio, eu começo a pesquisar Coreia, o Instagram me entrega Coreia. A gente vai desligar aqui e vai ter Coreia de novo, porque eu falei Coreia. Tá tudo certo. O que acontece? Ele vai restringindo a sua realidade. Cada vez mais. E cada vez mais você vai ficando dentro dos seus próprios interesses e ouvindo pessoas parecidas com você, concordando com você, assim como o ChatGPT que te diz: "Parabéns, Vitor, excelente". Ou seja, eu vou diminuindo cada vez mais a sua capacidade cognitiva, porque fica simples de dominar quem não tem pensamento crítico. E essa é a questão, Vitor, para mim. Quando eu digo de dominar, tem 6 pessoas no mundo mandando aí, fazendo seus fantoches, e aqui para mim é zero direita e esquerda, não é sobre isso, é sobre fazer um exercício prático, que é pegar eu vou pegar 4 livros aqui, do nada, tá? Assim, eu tenho uma estante que tá aqui do lado. Então tem aqui, uma entrevista a entrevista completa da Susan Sontag, que é uma socióloga, pensadora americana que já faleceu, para Rolling Stone. É uma entrevista completa super complexa. Eu tenho aqui
a biografia da Zuzu Angel, que eu tô lendo, que é Quem é essa mulher? É uma mulher que foi morta pela ditadura, o filho foi morto pela ditadura, ela foi investigar e descobriu que o filho tinha sido morto, e aí foi morta também pela ditadura, descobriram depois. Aí tem uma coisa muito legal, que eu tô tentando pensar aqui, Vitor, o que eu faço, sabe? Para minha cabeça ela não ficar num lugar bobo. O lugar bobo é tentar achar coisas que façam, por exemplo, pessoas me interessam profundamente. E é isso, eu gosto de ouvir pessoas. Então, por exemplo, este cara, que chama Hans Ulrich Obrist, ele tem uma série de entrevistas, esse é o volume 5, uma série de entrevistas com pessoas, artistas, plásticos, músicos, etc., artistas. Então aqui tem uma entrevista com Tom Zé, com o Paulo Mendes da Rocha, arquiteto, com o Arthur Lindsay, que é músico, gente diferente, tem com a Bjork, enfim, é muito legal. É isso que me interessa. Tentar sair desse lugar que seja ficar aqui gastando meu dia num scroll infinito, que cada dia você entrega um pedaço da tua cognição para alguém. Essa é minha grande pira atual. Como é que eu não entrego a minha cognição para alguém? Como é que eu uso a ferramenta para melhorar a minha cognição? Então, para mim, em ordem prática, de verdade, veja coisas que você esteja vendo pela primeira vez. Cara, você gosta de música? Então, vai ler biografia de músicos. Você gosta de Neil Young? Sei lá, tô pensando uma coisa que eu amo, tá? Neil Young, por exemplo. Cara, então pera. O Neil Young, casado com a Daryl Hannah, tem um filho que tá no espectro autista. Aí você começa a entender o mapa mental do cara que você ama. E esse é meu ponto. Então, por exemplo, eu tenho uma enteada de 15 anos. Outro dia eu tava, sei lá, eu sempre fico tentando fazer essa evangelização que eu falo, a Billie Eilish, que você adora, ama a bossa nova, ama a música brasileira, tanto que tem uma música que chama bossa nova. Por que você nunca ouviu o Astrude Gilberto? Ou a Bebel Gilberto, se for mais jovem, para parar de ouvir exatamente a mesma coisa. Então, acho que esse é o exercício puxa-fio. Puxa-fio. Puxa-fio das coisas que você gosta. Vão sair coisas que você não tem a mais puta ideia do que seja, mas é legal demais. E aí, no fim do dia, esponja, espreme, coisas saem, vão embora. Ah, não me interessa, beleza, esqueci. Outras coisas vão ficar. Esse para mim é o exercício. Eu falo que, às vezes, também a gente tem que olhar um pouquinho de coisas que a gente acha que não gosta. Então, assim... É isso. Né? Ousar um pouquinho. Eu comecei a fazer um exercício muito curioso, porque a gente sabe, né? A gente tem a onda dos BTS, dos animes e da galera, e eu nunca fui uma pessoa de ver isso, Cris. E eu falei, outro dia eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou assistir aqui o primeiro anime que me aparecer aqui na Netflix, eu vou ver isso aqui, eu vou assistir. E virou a melhor experiência pra antes de dormir, porque eu peguei um anime que ele tem um ritmo super lento, uma coisa super calma, e eu falei, pô, legal, eu nunca tinha visto uma coisa assim, porque, de novo, né, você que foi pra Coreia agora, o lado oriental do mundo, ele tem um outro ritmo, uma outra visão, outros valores, né, então é muito legal a gente olhar para aquilo e falar assim, putz, isso aqui não é o que eu tô acostumado, dessa loucura, dessa cultura que a gente tem aqui, com muita influência norte-americana, né? Então eu achei que é muito interessante, e é isso que eu falo um pouco, é a gente tentar olhar um pouquinho para fora daquela mesmice que a gente vê sempre que o algoritmo entrega pra gente, né? Cris, a gente vai seguindo pro finzinho da nossa conversa, e você, como uma excelente jornalista, e você citou, eu citei lá no início, né, que a gente tem que fazer as boas perguntas, porque foi a sua fala. Então eu queria escutar de você, que tipo de pergunta que nós deveríamos estar fazendo agora, mas que a gente ainda não está fazendo? O que você, na sua visão, a gente não está questionando, a gente não está olhando e tá se deixando levar? Porque eu acho que a gente fez muito disso nas redes sociais, né? O auge, né? A vinda, a ascensão das redes sociais, a gente simplesmente deixou o algoritmo entrar, chutar a porta
E a gente viu todos os problemas complexos que a gente teve, desde o ponto político até consumo. O que que você diz desse novo cenário? Ô, Vitor, eu tenho uma obsessão, posso chamar de obsessão, que é pelo que eu serei lembrada quando eu morrer. Pelo que eu serei lembrada. Sabe, enfim, quem já foi a um velório sabe disso. Tem o momento zero, que é o momento triste, uns mais tristes, óbvio, depende da maneira que a pessoa morreu. Tem um dado momento da noite, e velórios são infernais, mas enfim, tem um dado momento da noite que você fala assim: porra, mas lembra a Cris? Você lembra que ela resolveu inventar um bloco de carnaval? Porque ela quis, só porque ela quis. E aí ela botou todo mundo pra trabalhar na porra do bloco dela, e aí ela fazia. Pelo que você quer ser lembrado? E esse é meu ponto. A minha pergunta sempre é: pelo que você quer ser lembrado? Isso não tem nenhuma megalomania nisso, não, tá? Eu tô falando das coisas mais banais, que dão algum propósito para a água que você está gastando no mundo, entendeu? Eu me lembro quando eu estava no jornalismo, tinha uma pergunta que eu sempre fazia quando era diretora de revista para as repórteres que vinham trazer as pautas. Eu falava: essa pauta vale a árvore que ela derruba para fazer? Ela vale o papel para ser impresso? Porque se você achar que não vale, beleza. E eu acho um pouco isso, assim, você vale a água que você está gastando dos data centers, entendeu? Eu acho que tem um pouco, esta para mim é a pergunta. O que você está fazendo neste mundo de meu Deus que faça uma micra diferença, que você entregue minimamente melhor? Minimamente. Eu acho que é uma obrigação da nossa geração entregar minimamente melhor. Essa é a minha grande pira. Então, assim, como é que eu entrego um tiquinho? Se esse papo nosso ajuda as pessoas a pensarem um pouco, cara, como eu vou ser lembrado às 3 da manhã? Para mim, check, puta, encerrei 25 com pompa e circunstância. Então, acho que é um pouco esse lugar, assim, pelo que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui. Cris, para a gente encerrar, eu queria escutar de você o que que significa ser humano nesse mundo cheio de máquinas, de algoritmos. É uma pergunta quase filosófica. Eu acho que você tem bagagem para me dar uma resposta. Ô, Vitor, você sabe que eu me lembro quando eu fui ver Aquários, o filme lá do Kleber Mendonça Filho, Uhum. o cara do Agente Secreto, que, aliás, para quem não viu, veja o Agente Secreto. Mas veja assim, de coração aberto, é uma coisa doida, assim, é muito maluco, de um jeito muito bom. Bom, quando eu fui ver Aquários, eu me lembro da cena da Sônia Braga falando no carro: toca a Maria Bethânia para mostrar que tu é intenso. Eu acho que o que mantém a gente humana é a intensidade. É a capacidade de se emocionar com as coisas, né, assim, é a capacidade de conseguir se conectar com outras pessoas, com outros sentimentos. Então, quando a gente estava prestes aqui a dar play para gravar, você me falando da sua saída da Editora Abril, e aí eu fui dar esse exemplo agora e pensei: "Puta merda", não, enfim, então o que eu quero te dizer é, eu acho que essa capacidade de conexão, de olhar no olho, de sentir um pouco do que o outro está sentindo, de se fazer presente na vida de um ser humano, de conseguir olhar para o lado. Eu acho que o telefone celular, ele é uma grande maravilha demoníaca, assim, porque ele está mudando inclusive o jeito que os nossos ossos estão se formando, né. Eu tenho um buraco no dedinho que ele não existia, eu tenho certeza absoluta que ele não estava aqui. Assim como essa cervical, ela não estava aqui com essa bola. Então, eu acho que essa capacidade humana de olhar no olho é uma coisa, para mim, muito importante, essa capacidade de se emocionar, essa capacidade de ser intensa. Então, eu realmente acho que conseguir olhar um outro ser humano no olho, conectar com ele e entender esta outra pessoa, isso é absolutamente humano. E aí, meu amigo, pode fazer a máquina que você quiser fazer, não vai chegar nesse lugar. Não chegará. Isso eu posso afirmar, não chegará. Pode ser que daqui 5 minutos
a gente se fale e venha um DeepSeek, sei lá de onde, que fale: "Uau!". Beleza, eu desdigo o que eu disse, mas hoje eu acredito piamente que não fará essa substituição. Cris, foi um prazer conversar com você. Bate-papo super legal. A proposta da nossa conversa é ser rapidinho mesmo. A gente podia se aprofundar muito mais, mas assim, queria agradecer muito pela conversa. Lembrar o ouvinte que os links de tudo que a gente falou aqui e referências estão na descrição desse podcast ou então em novasocial.com.br. Cris, deixa aqui para você então dar sua última palavra para quem está nos ouvindo e aí eu vou encerrar. Gente, Vitor, primeiro de tudo, obrigada demais. Assim, fico super honrada de falar com uma turma que é diferente da turma que eu falo diariamente, né? Assim, e que se eu puder ter uma coisa que eu acho de verdade é se conecte com as pessoas, assim, cara, é de fato impagável. Cris, mais uma vez, muito obrigado e o ouvinte a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!